Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da cobra gigante do Jaraguá. A noite caía pesada sobre o Parque Estadual do Jaraguá e a escuridão parecia engolir cada canto silencioso da mata fechada. Moradores antigos diziam que, depois das 22 horas, a serra ganhava vida própria, um tipo de respiração profunda, úmida, que se arrastava entre as árvores como se algo colossal estivesse apenas esperando. Era fácil rir disso durante o dia, mas ninguém ousava zombar quando a neblina subia devagar, cobrindo a estrada como um manto de algodão morto. Nas últimas semanas, caminhantes desapareceram sem deixar vestígio. Mochilas encontradas rasgadas, marcas profundas no solo, trilhas abruptamente interrompidas como se a terra tivesse engolido alguém. Guardas do parque patrulhavam, mas evitavam certas áreas, alegando deslizamentos que nunca eram vistos de fato. O medo, porém, se espalhava, mesmo quando ninguém queria admitir. Dona Nazaré, uma senhora de quase 80 anos, contava que a montanha tinha dona, e não era humana. Falava de uma cobra antiga, maior que qualquer criatura conhecida, que dormia nas entranhas da serra desde antes de São Paulo ter ruas, prédios ou luz. Uma guardiã, ou um castigo, dependendo de quem contava. E nos últimos meses, dizia ela, essa coisa tinha despertado. Naquela noite, um grupo de jovens decidiu provar que tudo não passava de superstição. Subiriam até onde o sinal de celular sumia e gravariam um vídeo. Riam das histórias enquanto ajustavam as lanternas, repetindo bravatas para tentar ignorar o próprio receio. As árvores pareciam observá-los, imóveis demais, densas demais, como se nenhuma brisa fosse capaz de tocá-las. Quando passaram do primeiro mirante, o silêncio ficou pesado. Nem insetos, nem pássaros, nada. Um silêncio tão total que seus próprios passos pareciam gritos indevidos. Um deles comentou que era estranho, mas o grupo seguiu mesmo assim, fingindo coragem. À medida que avançavam, um cheiro forte de terra molhada e alguma coisa podre começou a se intensificar. E então o chão tremeu. Um tremor tão lento e profundo que parecia vir das raízes do mundo. O grupo se entreolhou, e naquele instante, todos tiveram o mesmo pensamento: aquilo não era normal. Nem humano. Nem natural. A trilha vibrou por alguns segundos, e quando parou, o cheiro ficou ainda mais forte, quase insuportável. O mais corajoso deu mais 2 passos. Foi a pior decisão que tomou na vida. Um longo arranhão surgiu no solo à frente deles, como se algo gigantesco tivesse sido arrastado por ali recentemente. Não era marca de pneu, nem erosão, e certamente nada que um animal comum pudesse produzir. Era profunda, larga, irregular, como se escamas enormes tivessem raspado contra a terra. A coragem do grupo evaporou num instante. O vento, antes inexistente, soprou gelado, trazendo um assobio estranho que nenhum deles reconheceu. Parecia um sussurro, mas também um lamento, como se um órgão gigantesco estivesse se movendo lentamente por baixo da superfície. Um dos jovens apontou a lanterna para o risco no chão e viu pequenas escamas encravadas na terra. Escamas negras, brilhantes e grandes demais. Eles recuaram. Mas o chão tremeu novamente, desta vez com mais força, fazendo pequenas pedras rolarem e a vegetação vibrar. Os jovens se viraram para correr, mas o som que veio atrás deles os fez parar por puro terror, um arrastar, um deslizar viscoso, molhado, profundo. O som de um corpo colossal roçando a terra. O ar pareceu sumir quando 2 árvores enormes, grossas como colunas de concreto, começaram a se curvar. Não pelo vento, mas porque algo por baixo delas as empurrava lentamente para o lado. Madeira estalou. Raízes se romperam. A terra afundou como um colchão velho. E então eles viram. Entre os arbustos, 2 luzes douradas os observavam. Não eram lanternas. Não eram reflexos. Eram olhos, cada um do tamanho de um prato, piscando devagar, como se analisassem suas presas antes do bote. Quando a criatura ergueu a cabeça, as lanternas dos jovens tremeram nas mãos. A cobra era gigantesca, grossa como um carro, com escamas tão escuras que refletiam a luz como obsidiana viva. Ela não atacou de imediato.
Apenas observou. Mas às vezes, o silêncio é a pior forma de ameaça. Um deles tropeçou. A cobra inclinou a cabeça para o lado como se estivesse curiosa. E então, finalmente, avançou. O ataque foi rápido demais para que qualquer um pudesse reagir. A cobra disparou para frente com uma velocidade impossível para algo tão grande. O primeiro dos jovens foi atingido pela cauda, que o lançou a metros de distância como se fosse apenas um boneco. Os outros correram, mas correr na mata alta é como tentar fugir dentro de um labirinto vivo. O som do corpo colossal se arrastando atrás deles ecoava como trovões repetidos. Troncos se romperam. Galhos voaram. Nada parava aquela força ancestral. E a cada segundo, ficava claro que ela não estava apenas caçando, estava expulsando intrusos do território que guardava há séculos. O grupo se dividiu sem querer. 2 correram para a direita, 3 para a esquerda, todos desesperados. Os que foram para a direita ouviram, atrás deles, um estalo abafado, seguido de um grito que durou menos de um segundo. Ninguém ousou olhar para trás. Os sobreviventes continuaram descendo a trilha, mas o terreno parecia ter mudado. A neblina estava mais densa, mais pesada, como se quisesse impedir a fuga. O cheiro de podre aumentava, e havia algo mais, um cheiro de ferro, de sangue fresco. E misturado a tudo isso, o som ritmado de respiração profunda. Quando uma das jovens escorregou e caiu, outro voltou para ajudar. Enquanto a levantava, ambos sentiram o chão vibrar novamente. Era um aviso. Um aviso que ninguém ali conseguia entender de verdade. A montanha estava viva, e ela queria silêncio, solidão e respeito. Algo que os humanos haviam esquecido há tempos. A cobra surgiu novamente não pela frente, mas de cima, como se tivesse escalado árvores que jamais suportariam tal peso. O corpo caiu sobre o chão com um impacto que fez o solo tremer. As lanternas piscavam, como se a energia estivesse sendo drenada pela própria presença da criatura. Um dos jovens tentou afastá-la com a luz, apontando diretamente para os olhos dourados. A cobra os estreitou, irritada. E o que veio a seguir nunca seria esquecido por sobrevivente algum. A criatura abriu a boca, revelando presas curvas como lâminas e uma língua bifurcada tão longa que parecia uma serpente dentro de outra serpente. Ela avançou. E o jaraguá, mais uma vez, teve o silêncio que queria. No dia seguinte, helicópteros sobrevoaram a região. Havia relatos de gritos na madrugada, de tremores leves sentidos até em bairros mais baixos, e de uma névoa espessa que cobriu parte do parque até as primeiras horas da manhã. Guardas encontraram pedaços de mochilas, celulares esmagados, tecidos presos em galhos altos, sinais claros de violência, mas nenhuma explicação lógica. Oficialmente, a causa seria ataque de animal de grande porte, embora ninguém ousasse perguntar que tipo de animal faria árvores inteiras tombarem e deixaria marcas profundas no solo como se um tronco vivo tivesse passado arrastando. A área foi interditada por tempo indeterminado. Mas os moradores do Jaraguá sabiam. A montanha sempre soube se defender. E sempre cobra um preço quando é desrespeitada. Dona Nazaré, ao ouvir os helicópteros, apenas fechou a janela e murmurou uma reza antiga, não para proteger os humanos, mas para acalmar algo muito mais velho do que eles. Algo que, segundo ela, um dia se ergueria mais uma vez, quando a cidade se aproximasse demais da mata. À tarde, enquanto repórteres tentavam coletar informações, um tremor leve percorreu o chão, tão sutil que poucos perceberam. Mas quem percebeu sentiu o coração gelar. Era o mesmo tremor descrito pelos antigos, um aviso silencioso. A montanha estava se mexendo. E o pior ainda estava por vir. Naquela noite, a neblina voltou, mais grossa do que nunca. Motoristas evitaram subir a estrada, e alguns moradores relataram ter visto algo enorme se movendo próximo ao pico do Jaraguá, algo que refletia a luz dos postes como centenas de pequenos espelhos escuros. A cobra gigante estava inquieta. À meia-noite, um barulho surdo ecoou pela serra, como se um corpo colossal tivesse batido contra rochas antigas. O som reverberou pelos bairros próximos, acordando cães que começaram a latir sem parar. A neblina tremeu, se agitou, como se respirasse.
Um ciclista que descia sozinho jurou ter visto dois olhos enormes dentro da névoa, observando sem piscar. Ele pedalou como nunca antes. E mesmo depois de chegar em casa, sentiu o olhar da criatura atravessando suas paredes. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade. Trilhas fechadas. Desaparecimentos. Relatos de tremores noturnos. E, principalmente, histórias antigas que voltaram a circular, lendas esquecidas sobre uma guardiã colossal que vivia nas entranhas da serra, surgindo apenas quando a terra precisava ser respeitada novamente. Hoje, poucos se atrevem a subir o Jaraguá sozinhos. Não porque acreditam na lenda, mas porque sentiram algo lá. Algo olhando. Algo respirando. Algo esperando. E quando a terra tremer novamente, todos saberão, a cobra gigante do Jaraguá não é apenas uma história. É um lembrete. E continua viva. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.